O agito na torcida do Cruzeiro hoje foi daquele jeito, com a declaração de pai de jogador de que pode pintar na toca da raposa. É ou não é, Emerson Pansieri? Boa noite. Boa noite para você, Romano. Boa noite, Panzi. Todo mundo que acompanha a nossa reunião da turma do bate-bola, todo mundo já na expectativa, né, para chegar a 2026. E o torcedor do Cruzeiro na expectativa, além de chegar a 2026, o torcedor quer um elenco forte para a próxima temporada, né? Vai começar com o Campeonato Mineiro, com o Campeonato Brasileiro no fim de janeiro, né? Já tem participação do Cruzeiro em campo contra o Botafogo, jogando no Rio de Janeiro. E aí, qual o nome que hoje ganhou grande repercussão? Trabalho também importante do nosso Pedro Leite no itatiaesporte.com.br, ele falando com o Marcão Silva, que é o papai do Gerson, né? O cara que conhece bastante o Gerson. E aí, essa matéria está no nosso itatiaesporte.com.br e a gente pode repercutir agora. Ele fala o seguinte, eu bati um papo com o Pedrinho, gostei do papo com ele, é um cara muito sincero, falei que temos o projeto de Copa do Mundo, esse projeto é muito importante, ficaria muito feliz de ver meu filho na Copa do Mundo e ficar perto também da seleção, perto de todo mundo, fica mais fácil. Estou muito otimista com esse projeto. Ele ainda disse que tem uma boa relação com o Bruno Spindel. O Bruno Spindel, que é o novo executivo de futebol do Cruzeiro, né, assumiu esse posto na última segunda-feira e foi uma informação que aqui na Itatiaia nós antecipávamos no sábado, né? Nós demos esse acerto no sábado, o Cruzeiro confirmou na segunda-feira. E aí, olha só, Romano, presta atenção, Romano, como que o Spindel pode ter um papel também preponderante nessa negociação? É que o pai do Gerson diz, o Spindel vai ser muito importante em qualquer ação, qualquer situação envolvendo o Gerson. Tem um braço de amizade muito grande com ele, confiança. Não só eu como o Gerson, mas friso que somos do Zenit. Temos 4 anos de contrato, tudo que acontecerá com também aí a anuência e a partir do Zenit. Foi o que disse o Marcão Silva. E aí, Romano, eu fui buscar outras, né, formas de informação, conversei com outras pessoas. Realmente, o Cruzeiro não fala, né, de forma oficial. O Cruzeiro não comenta a sondagem, o Cruzeiro não comenta nome de mercado, fica caladinho. Mas eu busquei algumas fontes que me disseram o seguinte, Pansieri, a possibilidade existe. É uma possibilidade difícil? É. Até porque é um tamanho de um jogador grande, é um jogador que saiu bem demais aqui do Flamengo pro futebol russo. Lá na Rússia é aquela história mesmo que você fala na rádio. Eles têm dinheiro à beça, né? Dinheiro não é problema para eles, mas há um interesse, né, do jogador também atuar novamente com o Tite, do jogador atuar no Brasil, de voltar para uma casa que tá arrumadinha, né, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem toda a parte de planejamento para a próxima temporada, tudo já ajeitado, né? Agora é executar com esses profissionais, por exemplo, que eu disse, do próprio Bruno Spindel, trabalhando aí com o Pedro Lourenço e com o Pedro Júnior. Essa é a realidade. Esse é o cenário do Gerson numa possibilidade de voltar para o Brasil e, no caso, até de jogar no Cruzeiro. Xará. Pois é, Edu Panzi, uma coisa o pai do Gerson deixou bem clara. Ele quer ficar próximo da seleção brasileira porque ele fugiu completamente do radar do Ancelotti. Mas ninguém obrigou ele a ir, né? A gente falou sobre isso, né? Aliás, a gente tem falado sobre isso porque essa história do Gerson tem rendido, né? Já tá virando uma novela. Fato é que vai ser uma baita contratação. Se o Gerson realmente for confirmado pelo Cruzeiro, vai ser das maiores contratações do futebol brasileiro em 2026, independentemente do que vier pela frente. Gerson é um nome enorme e ele estando no Brasil, você não tenha dúvida, ele volta ao radar da seleção brasileira. Tem que torcer para não ser tarde demais, né? Porque o Ancelotti já está aí, já está trabalhando a seleção, já tem uma espinha dorsal formada, já tem uma base na cabeça dele certa para a Copa do Mundo. Claro que existem alguns nomes como dúvida, algumas posições que ele está vendo a possibilidade de colocar mais gente ou não. Não sei se o meio de campo seria uma delas, mas o Gerson é sim um postulante a uma vaga na seleção brasileira. E ele não conseguiria caso continue jogando na Rússia. Ele foi porque ele quis,
Foi pela grana, obviamente, aí eu não estou julgando, não estou fazendo juízo de valor, talvez eu iria também, mas sabedor de que lá ele estaria invisível para a seleção, como esteve, e não foi mais convocado. Voltando para o Brasil, certamente entra no radar do Ancelotti e no Cruzeiro chegaria num time que está redondinho, ainda que tenha trocado de treinador. Claro que o Cruzeiro do Tite ainda é uma incógnita, é um ponto de interrogação, mas o Cruzeiro que terminou 2025 sob o comando do Leonardo Jardim era uma das melhores equipes do futebol brasileiro, jogando muito bem, com muita gente individualmente crescendo, chamando a atenção, e talvez por isso uma escolha do Gerson caso dê casamento com o Cruzeiro. A gente torce para que dê certo. Pelo Cruzeiro, porque vai ganhar um grande reforço, um cara para chegar e ser titular. E no caso do Gerson, que o sonho dele ainda é Copa do Mundo e Seleção Brasileira, vindo para o time ajeitado, ele tem chances, ainda que já esteja na reta final para a lista do Ancelotti ser fechada. Ele perdeu muito espaço na seleção, né? E muito tempo. Principalmente tempo, né? Porque e tem... Ô, Xará, só tem uma coisa aí que é legal, só para eu entrar nessa história. Como o brasileiro começa antes, né? A gente até falava isso, né, na entrada, né? Na primeira parte da minha entrada eu falava disso. Há um entendimento também que não é só estadual. Então, se ele chega, por exemplo, performando legal, né, atuando de forma bacana, por exemplo, em Brasileiro e depois quando começar a Copa Libertadores, há ainda uma possibilidade, sabe? De buscar esse caminho, né? De quem sabe acender aí uma chama aí pro Ancelotti chamar. Também tem essa ideia, tá? Não, justamente esse o objetivo, né? Porque ele perdeu espaço e o Edu foi muito cirúrgico, ele perdeu tempo e nesse período todo ele era o cara ali, o segundo homem do meio campo, o Bruno Guimarães deslanchou e o Andrei apareceu novamente, Andrei que chegou a ser convocado, não estava tendo muito espaço no Chelsea, hoje joga no Chelsea. E é outro jogador que apresentou credenciais para esse meio campo. Então, para ele, para o Gerson, para a ideia de seleção brasileira, ele tem que vir pro Brasil, de preferência, para um time certinho. O Cruzeiro tem um meio campo certo, por mais que tenha trocado de treinador, tem um meio campo já azeitadinho ali, e seria, como disse o Edu, uma baita contratação para buscar no aeroporto, torcedor buscar no aeroporto, né? Porque é um grande jogador, o Gerson, que foi, e aí a escolha dele, ninguém colocou uma arma na cabeça dele obrigando ele aí não, mas ele foi para um país onde os clubes russos estão punidos e não disputam nenhuma competição continental na Europa. Nenhuma. Só disputa o campeonato deles, a Copa deles lá. Eles estão punidos e por isso não aparece em Conference League, não aparece em Nations League, seleção, né? Conference League, a antiga Copa da UEFA, a Champions League, eles não disputam por conta disso, por conta desta punição que eles sofreram, e aí o Gerson precisa sair de lá. Se quer Copa do Mundo, tem que sair de lá. Não pode ficar. Ele não vai ser convocado, talvez ele não tenha tanta oportunidade mais na seleção jogando no futebol russo. E aí tem que ver também, né? Qual que vai ser a função dele, caso ele chegue pro Cruzeiro, se vai jogar como um segundo volante, se vai jogar como um meia, porque tem isso também, né? O Ancelotti, ele tem em mente alguns volantes, por exemplo, dois para mim titulares, né? Casemiro e Bruno Guimarães. Para mim, a dupla titular da seleção brasileira. Então já diminui um pouco o espaço entre os volantes. Ele pode ser convocado para ser um suplente ou para ser uma terceira opção. E do meio para frente, como um meia, talvez seja uma maior possibilidade, porque o Ancelotti tem rodado mais. Eu não tenho visto tanta convicção do Ancelotti com os seus meias. Se o Gerson joga, caso ele venha para o Cruzeiro, como um meia-direita, por exemplo, tendo o Tite, dois volantes, e o Gerson fazendo o corredor, não um corredor como um ponta, mas um meia jogando pela direita e tendo um ponta pela esquerda, talvez possa aumentar a chance dele na seleção. Lembrando que o Gerson esteve em listas do Ancelotti, mas já há um tempo não figura entre os convocados. O Cruzeiro, nesta virada de ano, eu me lembro que no ano passado
o torcedor do Cruzeiro estava na expectativa da contagem regressiva para a chegada do Gabigol, não é isso, Xará? É, isso mesmo, lembra? E tinha um contador lá, faltam tantos minutos, tantas horas e tal. E aí, quando virou o ano, o Gabigol era do Cruzeiro. E aí foi aquela expectativa. Esse ano não tem expectativa, até porque o Cruzeiro vai buscar reforços pontuais, né? Ah, não, é bem diferente, né, Romano? É bem diferente. O ano passado também tinha uma ação de marketing por trás disso tudo, né? Acho que isso foi feito, né, de maneira, vamos colocar, isso foi realizado, né, de maneira positiva, né? Teve Mineirão lotado, foi uma ação de marketing pensada pelo Cruzeiro, e aí Mineirão ficou cheio para abraçar, né, o Gabigol, outros atletas que foram contratados, teve a participação ali do Pedrinho, do Matos, que era o dirigente do Cruzeiro na época, mas mudou muito, né? O Cruzeiro mudou daquela época para agora. Por exemplo, essa questão do Gabigol é uma questão que está sendo avaliada, né, internamente, para ver se permanece, se sai, se a proposta do Santos vai ser legal, se vai ter aí uma compensação para o Cruzeiro, se não vai ter, se o Santos vai conseguir arcar com boa parte do salário do jogador. Não tem essa do Cruzeiro também ficar pagando salário aí para jogar no outro time assim de forma total, não. Então, tudo isso é levado em consideração. Eu ouço muita coisa e leio muita coisa e vejo muita fala de, né, não ter uma noção de como é o Cruzeiro hoje, né? O Cruzeiro tem um pessoal muito sério, né, que cuida do caixa do Cruzeiro. Então, tem muita gente que fala, não, o Cruzeiro vai, empresta e paga o salário dele total. Não é assim, não é assim. Essa não é a ideia da direção do Cruzeiro de forma alguma. Se chegar alguma coisa legal que possa interessar o Gabigol e tudo mais, o Santos já deixou bem nítido esse interesse e ele existe mesmo, mas tem que ter aí uma parte maior, né, no pagamento desse salário. Ô, Romano, deixa eu trazer aqui uma informação que tem a ver com o goleiro. O Matheus Cunha, de 24 anos, é reforço do Cruzeiro para 2026. Ele fez um post nas redes sociais agradecendo o Flamengo, né? Dizendo que o Flamengo o formou como jogador, como homem, teve o privilégio de conquistar títulos, aprender com gigantes e representar uma camisa que pesa e que transforma. Ele agradecendo então o Flamengo. Agora, chegando ao Cruzeiro, no Flamengo foram 55 jogos com a camisa do time rubro-negro e ele chega para ser o reserva do Cássio, né? Até porque o Léo Aragão tá deixando o Cruzeiro e aí o Matheus Cunha vai ser o imediato aí do Cássio, deve se apresentar ao Cruzeiro, né? Deve chegar para esse trabalho, quem sabe no dia 2, se não for dia 2, vai ser no dia 5 de manhã. Até por falar nessa reapresentação do Cruzeiro, Romano, é interessante dizer que o grupo total não estará no dia 2, né? No dia 2 vai ter muito dos meninos, né? Que falamos, que comentamos. O dia 5 aí sim, aí todo mundo vai, aqueles que foram liberados ganharam mais alguns dias pela comissão técnica e pela diretoria de futebol. Aí no dia 5 de manhã todo mundo já vai estar com o Tite. E o Tite, neste trabalho de sexta-feira, já vai estar presente. E provavelmente recebendo o Matheus Cunha, que chega para ser uma opção nesse gol do Cruzeiro, né, Romano? Aumenta a diferença e a qualidade em relação ao segundo goleiro que o Cruzeiro teve esse ano, né, Edu? O Aragão não fez um grande ano, né? Chega o Matheus Cunha para ser o suplente do Cássio, que esse sim, desde a chegada do Leonardo Jardim, se recuperou, fisicamente melhorou bastante o Cássio e foi decisivo boa parte de 2025 com a camisa do Cruzeiro, sendo um dos protagonistas dessa grande campanha do Cruzeiro, apesar de não ter tido conquista, mas que elevou muito o nível e o patamar do Cruzeiro, fazendo com que 2026 cresça muito a expectativa, aí sim, por títulos, por conquistas. E agora, com Tite, com Matheus Cunha,